ao nosso colóquio, né? Concurso para professor, que aspectos valorizar, que vai ser ministrado pela professora doutora Silvia Regina Secoli, é professora associada do departamento ENC, na enfermagem médico-cirúrgico da Escola de Enfermagem aqui de São Paulo. Professora Silvia, seja muito bem-vinda, a gente agradece a sua disponibilidade. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu estou vendo que a gente está com um número bem interessante de pessoas. E antes da gente começar a apresentação formal, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar conversando com você sobre esse tema, que eu acho que deixa muita gente inquieta, sobretudo esses jovens doutores que estão aí numa fase de ingresso na carreira acadêmica, né? Então, muito obrigada aos alunos que promoveram o colóquio e agradeço também as pessoas que enviaram algumas perguntas para que a gente possa discutir a partir delas, né? Então, muito obrigada. E gostaria também de dizer que eu espero que todos estejam muito bem. Nós faremos uma apresentação inicial de alguns aspectos e, posteriormente, eu quero deixar livre para que vocês tragam as questões, porque certamente essas questões que elas balizaram a apresentação, elas não dão conta de responder as dúvidas de todos os participantes. Então, me coloco à disposição para que a gente possa estar discutindo para além dessas questões, ok? Então, eu vou fazer uma breve apresentação. E para essa apresentação, deixa eu só compartilhar aqui. E para essa apresentação que eu vou fazer, vamos lá. Isabel, está dando para ver? Não está projetando ainda não, professora. Ainda não. Não? Vamos tentar novamente. Espera. Eu peço desculpas ao grupo, porque... Aqui, cancelar, vamos lá, vamos de novo. Apresentar agora, tela inteira, compartilhar. Não estou conseguindo compartilhar, Rafael. Tem que clicar dentro da telinha onde aparece o slide. Então, eu cliquei dentro da telinha. Aí o compartilhar fica azulzinho, aí você clica em compartilhar. Não ainda. Opa. Não ainda. Ainda não, professora. Ó, eu estou no apresentar agora. Ok. Tela inteira. O compartilhar, ele não está entrando, eu não sei por quê. Ele tem que, só tem que clicar dentro da telinha que aparece dentro desse quadrado. Agora deu. Está entrando? Sim. Deu, está apresentando agora, só abrir a apresentação. Agora deu? Sim. Isso. Está na tela inteira agora. Isso, professora. Sim. Perfeito. Então, depois dessa loucura da tecnologia, vamos lá. Então, o tema de hoje é concurso para professor, quais aspectos valorizar? Eu diria não só valorizar, mas considerar no conjunto, né? Então, as questões que alguns alunos enviaram e que elas deram subsídio para que a gente pudesse fazer essa apresentação, elas estão aí. Como se preparar de forma geral, quais são os principais erros, os deslizes cometidos por candidatos durante o processo, que inclui um elenco de provas e como a gente deve evitar, como se destacar frente à concorrência, com quanto tempo devo iniciar o preparo, o que não pode faltar no meu memorial, como controlar o tempo na prova didática e o que é mais valorizado, produção científica ou experiência didática. Então, para que a gente possa começar, eu diria a vocês, utilizando inclusive uma frase que eu acho bastante pertinente desse publicitário,
que é o Nizam, e ele diz, olha, e tudo que fica pronto na vida foi construído antes na alma. Então, não existe um preparo que ele aconteça de uma hora para outra. Então, eu não posso pensar no mês de janeiro, a partir de um incidente, que é o encontro de um edital, e dizer, bom, a inscrição acontece agora em fevereiro e o concurso é em maio. Esse tipo de coisa não funciona, né? Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos. O planejamento em relação ao ingresso em um processo seletivo, ele é fundamental, e a gente vai ver por quê, né? Em tempos onde tudo que se fala é sempre muito cinza, né, preto e branco, eu resolvi trazer um pouco de colorido para vocês. Então, além da gente falar desses quesitos dos concursos, que aspectos que nós devemos considerar, eu vou aproveitar a oportunidade para a gente ver um pouco os quadros da Tarsila do Amaral, que é uma pintora modernista bastante importante, que certamente muitos de vocês já conhecem e muitos não. Então, a gente vai começar com um breve roteiro, onde eu trago uma introdução, trazendo 3 elementos que são fundamentais nos concursos. Vou discutir cada um desses quesitos, que apesar de variarem de um edital para outro, eles quase que na totalidade dos concursos públicos eles são considerados. E, finalmente, fazer algumas considerações finais. Então, o primeiro aspecto é que um processo seletivo, ele é como uma torre, né? Então, tem que ter um alicerce, e a partir dele são construídos elementos. Que elementos são esses? São os elementos que vocês vão construir a partir dos quesitos que são considerados. Então, a gente tem um memorial, a gente tem uma prova escrita, tem uma prova didática, em muitos casos tem um projeto de pesquisa. Então, no processo seletivo, ao contrário do que muitos candidatos consideram e acreditam, e isso é um mito, que só o memorial, por ter um peso normalmente de 50% do concurso, ele é suficiente para o ingresso na universidade, né? Isso não acontece. Então, quando a gente deposita todas as fichas acreditando que um bom memorial garante o acesso à universidade, esse é um dos primeiros equívocos. Porque o ingresso, ele depende de um conjunto de quesitos, no qual, muitas vezes, né, o invisível, ele é o mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas se pautam no látis do adversário para considerar que estão melhor ou pior, né? Então, esse é um aspecto importante. A banca examinadora. O papel da banca examinadora, ele é o de vasculhar num contexto onde tem muitas pérolas ou muitas pedras preciosas, aquela que de fato é pertinente para esse edital. Então, esse é um aspecto muito importante, né? Então, a primeira coisa, quando eu me inscrevo num concurso, eu tenho que olhar se aquilo que é pedido no edital, eu tenho condições de atender. Porque a banca, ela representa uma instituição. Então, ela representa uma unidade e ela representa uma disciplina, né? Então, no âmbito menor, a banca, ela ela tem que ajudar a colocar um professor dentro de uma disciplina. Só que a disciplina, ela é a unidade menor dentro de um contexto muito amplo, que é o de um departamento, de uma unidade e de uma universidade. E como uma instituição grande, essa instituição, ela tem metas a atingir.
Então, é muito importante que o candidato saiba que a banca não faz juízo de valor. Ela não pode dizer, eu gosto deste ou gosto daquele, porque ela está representando uma instituição, uma demanda institucional. Isso é fundamental, sobretudo para aquelas pessoas que muitas vezes julgam que, aquele professor gostava ou não de mim. Aqui não é essa a questão. Aqui não existe gosto pessoal. Existe uma demanda institucional e a banca tem que seguir. Por isso é que é importante que a banca seja composta não só pelos docentes da unidade que tem o interesse no professor, mas sim outros docentes. Um outro aspecto importante é em relação ao adversário. Então, esses 3 pontos, eles são fundamentais na nossa introdução. Quem é o nosso adversário? Eu não conheço. Nosso adversário, ele pode ser um adversário secreto, e que não basta olhar os dados existentes no Lattes. Esse é um grande equívoco que alguns candidatos cometem. À medida que eles sabem que vão prestar com o indivíduo A, B ou C, eles acessam o Lattes e começam a fazer comparações. Então, não existe isso, né? Então, eu peguei de propósito esse quadro que se chama Feira. Um limão é um limão, um abacaxi é um abacaxi, uma banana é uma banana. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os candidatos têm atributos que os qualificam. Se esses atributos os qualificarão para atender à demanda institucional deste edital, é uma outra questão e que será julgada pela banca. Então, esse é um aspecto fundamental. Então, o excesso de confiança de alguns candidatos baseados exclusivamente no Lattes do adversário é um grande equívoco, porque muitas vezes o atributo que qualifica um adversário forte, ele estará no momento da arguição do memorial e no desempenho dessas outras provas, que são as provas escritas e as provas didáticas. Então, esse é um aspecto importante. Então, a qualificação, eu diria, de modo mais ampliada de um candidato, ela vem pelo tempo de preparo, não o tempo de título, porque eu posso ter jovens doutores apresentando um desempenho formidável e posso ter doutores antigos apresentando um desempenho medíocre em algumas provas. Então, o preparo aqui, ele não diz respeito ao tempo, mas sim a trajetória e o planejamento que este candidato foi fazendo ao longo da sua formação. E essa qualificação, ela não se dá somente em relação ao que está plotado em um memorial. Por quê? Porque o memorial ele vai ser avaliado individualmente, né? Ele é avaliado como um dos quesitos nesse processo. Mas essa avaliação, esse preparo, ele tem que ser, inclusive, um preparo psíquico, né? Por quê? Porque um processo seletivo, ele é um processo muito desgastante. Então, a pessoa, quando ela entra nesse processo, ela tem que saber que são 3 dias de provas, que tem provas que são demoradas. Então, ela tem que vir preparada psicologicamente,
porque há muita pressão, sobretudo quando eu percebo no decorrer do processo que eu acredito ter um candidato que é melhor do que eu. Então, esse preparo psicológico, ele é um preparo que vai para além do que está no memorial. Eu preciso ter um preparo de escrita, eu preciso ter um preparo de falar em público, porque essas etapas serão cruciais. Todas as provas que são feitas, elas são públicas. Se eu tenho aversão de falar em público, isso já me coloca em uma certa desvantagem em relação a outros colegas, outros candidatos. Então, eu diria que um aspecto importante nesse preparo é a concentração em relação àquilo que se quer e a determinação da onde se espera chegar. Então, de novo, para além do que está no memorial. Então, nós temos alguns quesitos que eles normalmente são invariáveis nos processos e eles podem ser diferentes em relação ao momento que acontecem ou em relação ao fato da gente ter provas eliminatórias ou não. Então, eu tenho quesitos que são prova escrita, a prova didática, arguição e julgamento de memorial, e, em alguns casos, o projeto de pesquisa. Então, essas fases, elas integram o processo, inclusive de outras áreas. Olhando editais de áreas de humanas, exatas na USP e em outras universidades, esses quesitos normalmente são os mesmos. Então, vamos falar de um quesito que é um quesito fundamental, que é o da prova escrita. Essa prova, eu diria que, apesar de em alguns editais ela ter um peso pequeno, ela representar 20%, em alguns outros ela é uma prova que tem um caráter eliminatório. Então, essa prova é uma prova importante. É nessa prova que os membros da banca vão avaliar alguns elementos. E um deles é o poder de argumentação que o candidato tem em relação ao tema que lhe foi dado, ou seja, sorteado. Se o candidato escreve bem um artigo científico, ele se sairá, eu diria, de uma forma bastante exitosa nessa prova. Um dos grandes problemas que acontece na prova escrita é a falta de objetivo claro no início da descrição. Como um bom artigo científico, essa prova ela tem que ter uma introdução, ela tem que ter um desenvolvimento da temática e ela tem que ter uma conclusão. E, é claro, tem que ter uma sustentação em relação a tudo isso que é descrito. Então, o candidato tem que colocar claramente a que veio. Então, aquela prova onde a gente começa a ler, não sabe da onde o candidato saiu, para onde ele vai, é aquela prova que já está comprometida a priori. Então, tem que ter uma sequência lógica. Nessa prova, avalia-se ortografia e gramática. Portanto, quem se prepara para um concurso tem que ter uma prática de leitura, e não é só de leitura técnica, é leitura que vai para além da técnica, porque ela traz argumentos que tornam a prova escrita uma prova mais autêntica, mais criativa, e não fica aquela prova escrita fofoca, que, como o Volpato fala, é aquela situação onde eu digo autor A, autor B
e o autor, que é o candidato, ele não se posiciona. Então, uma das dicas que eu dou a vocês é lerem esse artigo e lerem outros que estão disponíveis na internet, para que vocês comecem a preparar os próprios artigos e os próprios temas que estão nos editais, como se fossem pequenos artigos. Então, esse é um aspecto importante. Em relação à prova didática. A prova didática, ela normalmente é a prova que estressa um pouco mais o candidato. Porque é uma prova em público, está todo mundo olhando, né? Então, essa prova deixa o candidato bastante estressado. E, às vezes, o candidato treina em casa, ele diz, olha, deu cravado 40 minutos. Esse tempo que deve ser seguido, ele vai de 40, 50, em alguns editais um pouquinho mais, 55, mas ele não foge muito disso. Então, o treinamento do tempo em casa, ele é importante. Claro, em 24 horas, dá para fazer muito pouco, né? Eu tenho que preparar um tema, eu tenho que montar os slides e tenho que treinar. Tem que treinar o tempo, né? Alguns candidatos me perguntaram, como é que eu faço para controlar o tempo? Usa cronômetro, né? Coloca um som baixinho e vai olhando para a tela do computador e vai olhando de vez em quando para o cronômetro e deixa num lugar que não tire a sua atenção, mas que deixe você atento em relação a isso. Por quê? Porque se eu dou uma aula de 35 minutos, ou se eu dou uma aula de 62 minutos, eu ultrapasso o tempo. Em alguns casos, eu estou desclassificada. Em alguns casos, a minha nota ela é alterada. Depende do que reza o edital. Então, esse é um aspecto importante. Em uma prova didática, além do desenvolvimento da aula, que deve considerar principalmente o foco, ou seja, os objetivos que o candidato tem em relação a essa aula que será exposta, eu tenho que avaliar um outro aspecto, que é a postura do candidato, né? Então, vamos falar primeiro do desenvolvimento da aula e depois da postura. Um aspecto importante no desenvolvimento da aula é a articulação do tema que foi sorteado com a área que eu estou prestando o concurso, com a disciplina e com o departamento. Por exemplo, segurança do paciente na saúde do adulto. Ele pode ser um tema. Agora, a segurança do paciente, ela pode mudar se eu estou num departamento que é um departamento de gerência, se eu estou num departamento que é de saúde pública, se eu estou num departamento que é médico-cirúrgica. Então, eu tenho que ter essa coerência, essa articulação. A abordagem genérica de qualquer tema, ela deixa o aluno, e lembrando que a gente está falando de um concurso para nível de graduação, então ela deixa o aluno completamente perdido. Portanto, é importante que, apesar do tema, a princípio, ser um tema grande, vocês encontrem um nicho para fazer uma discussão e uma aula que tenha sentido para um aluno de graduação. E, novamente, essa aula, ela tem que ter uma breve introdução, um desenvolvimento, e ela tem que ser concluída. Hoje, existem muitas estratégias didáticas que podem ser usadas. Então, vocês que são de uma nova geração, usem e abusem dessas estratégias, desde que
vocês tenham esse domínio e que não seja uma novidade, ou seja, no dia do concurso, vocês testem essa estratégia, porque certamente não irá funcionar. Excesso de conteúdo em slide atrapalha. E uma coisa que em postura de candidato é muito ruim é o fato do candidato ficar o tempo todo olhando o slide, lendo o que está no slide e dando pouca atenção à plateia. Então, isso é terrível. Porque, tal como um professor de cursinho, né, eu tenho que ter uma presença, né? E essa presença, ela acontece numa sala de aula por meio da interação que eu tenho com as pessoas, olhando para os olhos das pessoas, né? E tendo uma atitude motivadora em relação àquilo que está sendo apresentado. Eu tenho que conquistar a sala no momento da minha apresentação. Então, tem aqueles candidatos que botam a mão no bolso e com a mão no bolso eles ficam durante toda a aula didática. Então, esse é um comportamento que é um comportamento não muito bem visto, e não é pela banca. Esse é um comportamento não é muito bem visto, inclusive por alunos. Então, vocês têm que ter esse papel de conquistar a plateia. Esse é um aspecto fundamental na prova didática. Em relação a essas duas provas, tanto escrita quanto a didática, eu trago um elemento fundamental, que é a base que sustentará os conteúdos. E essa base se chama evidências. Então, utilizem literatura robusta. Só que é uma literatura robusta que esteja dentro daquele contexto que o edital pede. Então, não vacilem, não viajem para além. Por quê? Porque nós estamos falando de um concurso para graduação. Né? Então, não se esqueçam, evidências sustentam os conteúdos que serão apresentados na prova escrita e na didática. Em relação aos quesitos do memorial. Então, o memorial, que normalmente é peso 5, ou seja, representa 50% da nota final do candidato, ele contempla alguns elementos, e são esses 5 que vocês estão vendo. O que acontece? Muitas vezes, na hora da elaboração do memorial circunstanciado, o candidato, ele, de modo equivocado, novamente, ele hipertrofia o item 1, né? Ou o item 2, né? Então, tem uma preocupação demasiada em florear a produção científica, incluir uma quantidade enorme de atividade didática e outros elementos, ele simplesmente deixa de lado. Hoje as pessoas têm que se preocupar bastante também com o pós-doc, que sejam esses diplomas, né, pós o doutorado, e esse é um aspecto importante. O que eu Professora, desculpa te interromper. Só clica aqui em ocultar para Ah, tá, desculpa. não tampar o seu slide, por favor. Ok. Tudo bem, Rafael? Obrigado, professora, deu certo. Então, agora está todo mundo olhando. É que, normalmente, isso aqui tem todo o edital, e aí, quem é uma pessoa que presta concurso já conhece isso de cor e salteado. Enfim. Então, o que vai acontecer? No memorial, a ideia é olhar todos esses quesitos, considerando as diferenças. Por isso,
eu trouxe o Abapuru numa outra versão. E tem várias versões do Abapuru. Por quê? É uma outra forma de olhar as mesmas coisas, quer dizer, todos os candidatos têm os mesmos atributos, só que muitas vezes a forma como é apresentada faz com que alguns elementos eles fiquem mais claros, e como eu falo para os meus alunos, mais cheios de purpurina. E isso é uma coisa que ajuda na leitura do memorial. Então, sempre que vocês tiverem que confeccionar um memorial, quanto mais claro, objetivo vocês forem na retratação daqueles elementos que contribuíram para a trajetória de vida acadêmica, profissional de vocês, melhor. Tem gente que conta toda a vida pessoal e não traz aquilo que é importante, que é o aspecto da construção profissional e construção acadêmica. Então, é aquele memorial que ele fica meio diário. Então, a ideia de um memorial não é que ele seja um diário, é que ele traga a trajetória, enfatizando o que é pedido dentro do memorial. É fundamental que, nesse contexto de memorial, onde será feita a arguição, novamente, vocês não se esqueçam que vocês são candidatos a ingresso a uma determinada instituição que tem como alicerce 3 coisas, que é formação de recursos humanos, que é o ensino, que é produção de conhecimentos, que é a pesquisa, e o terceiro, que é prestação de serviços para a sociedade. Então, a argumentação ou as questões que muitas vezes serão feitas aos candidatos, novamente, ela deverá ter como eixo esses pilares que sustentam a universidade. Ninguém vai perguntar a você se, você mora hoje em Manaus, você pretende mudar para São Paulo, caso você seja recrutado na Universidade de São Paulo? Isso não importa a banca. O que importa a banca é conhecer qual é a visão que vocês têm de universidade, a visão que vocês têm de departamento, a visão que vocês têm de disciplina. E aqui, um aspecto super importante. Não é possível saber o que a banca perguntará. Não é possível. Então, aqui não tem uma dica para dizer, olha, essa pergunta funciona. Não. A banca é bastante, eu diria, surpreendente. Então, não tem perguntas pré-formatadas. O que pode ter é perguntas que comparem os candidatos e elas venham quase que no mesmo formato, né? Para que a gente possa ver o poder de argumentação dos candidatos. Isso é regra? Também não. Por quê? Porque muitas vezes a argumentação do memorial, ela está plotada exclusivamente naquilo que tem no memorial. E às vezes o memorial só tem a parte de ensino. Então não faz muito sentido eu avançar por aquilo que não existe. Uma dica: sejam autênticos. Não existe resposta pré-formatada. A autenticidade, ela é fundamental. Mas tem um detalhe muito importante. Sejam autênticos usando fatos e não achismo sem base para achar alguma coisa. Por quê? Porque vocês serão pesquisadores e como bons pesquisadores vocês têm que ter argumento
para as respostas que dão a uma banca de concurso. Um aspecto que é fundamental e que as pessoas perguntaram: ah, professora, e a produção científica, ela é mais importante que a experiência didática? A experiência didática, ela pode não estar claramente apresentada ou hipertrofiada no memorial, mas na hora que o candidato dá uma aula didática, a gente vê que, olha, ele tem potencial, ele é bom, nasceu para ser professor. Então, esse é um aspecto. Em relação à produção científica, cada vez mais a qualidade será mais valorizada do que a quantidade. Portanto, depositem as fichas de vocês em publicações qualificadas, porque isso, ele interfere em algo que é importante para o pesquisador, que é o fator de impacto, a citação. Então, esse é um aspecto importante. Uma outra dica: alguns anos atrás, o fato do candidato ter o título de doutor, isso era suficiente. Eu diria que nesses últimos tempos, o pós-doc, ele se tornou mandatório. Então, o título de pós-doc, ele ajuda bastante. É suficiente? Também não, porque às vezes só o título de pós-doc, ele não confere de fato ao sujeito uma posição e uma postura de um pesquisador crítico, ok? Projeto de pesquisa. Alguns editais pedem um projeto de pesquisa, e aqui é um aspecto fundamental, é que é um projeto de pesquisa de um futuro orientador. Nessa etapa do concurso, vocês não são alunos, vocês serão orientadores. Portanto, ele não pode ser um projeto de pesquisa, eu diria, limitado. Então, qual é o objetivo? Caracterizar determinado fenômeno. Esqueça um estudo descritivo numa altura de concorrência, onde projeto de pesquisa é um quesito de avaliação. Ele já começa com o desenho de pesquisa sem robustez nenhuma. Então, o desenho que vocês escolherão deverá ser robusto, né? E é fundamental que ele seja alinhado às linhas de pesquisas do programa de pós-graduação, do qual você fará parte caso você ingresse nesse departamento ou nessa unidade. Portanto, ele tem que ser um projeto de pesquisa robusto. Não dá para fazer um projeto de pesquisa robusto em uma semana, em um mês. Portanto, retomando aquilo que a gente estava falando no começo, tem que haver um planejamento do momento aonde cada um de vocês fará parte de um processo seletivo. E agora eu trago algumas considerações finais para que a gente possa fazer o fechamento de alguns aspectos. Então, eu diria que algumas habilidades nos dias de hoje são esperadas para esses futuros professores, não só da área de enfermagem, mas qualquer área, e quem diz isso não sou eu. Isso são os especialistas em educação. Então, um dos aspectos é pensamento crítico sustentado, ou seja, com argumentos sólidos. Um pensamento crítico, ele não se forma de uma hora para outra lendo um ou dois livros, né? Ele é construído ao longo de muitos anos. Criatividade. A criatividade, ela será cada vez mais necessária, não só para que eu conquiste os alunos em uma sala de aula, mas para que eu possa
trazer novidades e inovações no contexto da produção de conhecimento e formação de recursos humanos. Um outro aspecto que é fundamental é o espírito colaborativo. Eu acho que nós estamos vendo isso hoje, né, em função de toda essa pandemia, mas a universidade, ela entende que cada vez mais o espírito colaborativo é o que vai movimentar os grandes projetos, os grandes financiamentos e mais, as grandes questões que precisam ser respondidas no mundo da produção de conhecimento, eles precisam de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos. Por isso, o espírito colaborativo é fundamental. E, é claro, o poder de comunicação. Porque, às vezes, eu tenho espírito colaborativo, eu sou muito criativa, eu tenho um pensamento crítico, mas a minha capacidade de comunicação, ela é limitada. Eu mal converso comigo mesmo, como é que eu vou conversar com o restante das pessoas? Ou seja, a comunicação, ela também é fundamental para fechar isso tudo como atributos esperados desses professores de futuro. E aqui alguns aspectos que às vezes a gente inverte, né? Então, uma sequência que é importante ter para que a gente consiga ter um planejamento, para que a gente consiga funcionar bem como ser humano, como professor, e são valores que estão para além do Lattes, que estão para além das provas, mas que são valores que às vezes ficam expressos nas falas. Então, primeiro, eu sou alguma coisa, segundo, eu faço algumas coisas, e terceiro, eu tenho a oportunidade de ser professor ou ingressar em um dado concurso ou não. Então, o invisível, às vezes, é mais importante do que o visível. E, finalmente, para dar um espaço para vocês conversarem, trazerem as questões, eu sempre brinco com os alunos e digo que a gente tem que ser como o bambu. A gente tem que ter a resistência de um bambu, mas a gente também tem que ter a flexibilidade. Então, as duas coisas são fundamentais nesse processo de ingresso na universidade. E aqui fica uma frase e uma dica para vocês. Existe um autor, que é o Harari, ele está em voga hoje, e um dos últimos livros dele, que é 21 lições para o século XXI, ele traz isso. Em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Portanto, foco é fundamental para que esse processo seja exitoso. Aqui eu termino minha fala e estou disponível para responder as questões de vocês. E agradeço novamente a oportunidade de compartilhar com vocês essas questões, ok? Obrigado, professora Silvia, pela excelente explanação e trouxe muitas reflexões. Mais uma vez, a gente agradece da Comissão de Colóquios pela participação e essa oportunidade de reflexão. Professora, a senhora só tem que parar a sua apresentação, porque ainda está apresentando. Que ótimo, então vamos parar. Eu acho que tem que ser lá no... Pronto, fechei. Fechou? Não, a senhora ainda está apresentando sua tela agora. A minha tela, interromper, ok? Isso, interromper. Ok, Perfeito. agora tá tudo certo. Gente, vamos conduzir as questões então, se vocês quiserem escrever no chat aqui. Acho que a Laura Adrien fez um comentário. Então, professora Silvia, assisti diversos concursos públicos e observei a questão do nervosismo e da pressão sofrida pelos candidatos no momento da arguição do memorial.
Na maioria das vezes, foi a etapa final do processo seletivo. Diversos candidatos, no momento da arguição, choraram e não conseguiram controlar suas emoções. Como driblar essas questões de controlar as emoções? Essa é uma pergunta. Eu diria a vocês que, assim, a gente tá vivendo esse momento agora, né? Como ficar sozinho e não enlouquecer, né? Então, eu vou dizer a vocês algumas coisas que eu tenho lido, que eu tenho praticado, e que muitas evidências têm mostrado. A história da meditação, ela funciona bastante, né? Então, a meditação, enquanto aquele momento onde você tem o esvaziamento da mente, você tem um foco na sua respiração, e isso ajuda. Por quê? Porque às vezes quando eu vou responder alguma coisa, eu estou ansiosa, eu estou angustiada, né? Eu estou com uma oxigenação cerebral muito pequena, eu corro o risco de falar coisas impensadas. Isso até numa discussão acontece, né? Então, eu diria que, assim, quando eu falei aquela hora do preparo psicológico, não é fazer terapia, não. Quem quiser faz terapia. Mas eu acho que a prática de meditação, ela ajuda bastante, né? E é isso que eu falei. Tem várias evidências mostrando isso no mundo inteiro. A meditação como uma prática diária para nos ajudar a viver esses momentos de conflito e esses momentos, superar esses momentos de nervosismo, né? Então, a respiração, ela ajuda bastante, né? Porque quando a gente olha aquele monte de gente olhando para nossa cara, nos espremendo feito, né, mostarda dentro de um cachorro-quente, é terrível, né? Então, vamos lá, a gente respira, né? Pelo menos 3 vezes, recomeça, pensa. A oxigenação sempre ajuda a gente pensar e trazer algumas energias boas para responder coisas que sejam úteis, né? Obrigado, professora. Uma outra questão aqui é a Fabiana Gonçalves. Oi, perdão. Tá. Não, pode falar. Depois eu estou anotando aqui algumas coisas, mas pode me trazer as perguntas que você já tem em mãos, porque eu talvez tenha perdido alguma. E depois eu respondo. A Ana Fabiana Gonçalves, ela pergunta assim, ela gostaria de saber exemplos de atividades relacionadas à prestação de serviços na comunidade, por ter 2 empregos e um doutorado em andamento, então algumas coisas ficam meio de lado. Como prestar serviços para a comunidade? De que forma? Na verdade, quando a gente fala de prestação de serviços à comunidade, eu estou chamando isso da parte de extensão da universidade. Muitas vezes, quando eu faço, por exemplo, vamos pensar agora, nesse momento que a gente está vivendo. Se eu fizer treinamento de uma comunidade em relação à utilização de máscaras para proteção do Covid, isso é um trabalho que eu faço com a comunidade, né? Um aspecto super importante que eu acho que é fundamental. Todos nós temos muitas atribuições, né? Então, às vezes, 2 empregos, ou dar aula em 3 universidades. Isso não pode ser desculpa para não fazer e não planejar aquilo que eu quero fazer na vida. Então, de novo, tudo na vida da gente tem que ser planejado. Então, muitas vezes, quando a gente vai prestar um concurso e diz, olha, eu tinha 3 empregos e por isso não tive produção, então você não priorizou a história do concurso. Foi uma escolha, tudo na vida é uma escolha, né? Então, a prestação de serviços à comunidade, ela pode ser uma escolha dentro daquilo que é possível na sua agenda.
Então, a prestação de serviço à comunidade, ela não precisa ser um projeto aprovado com dinheiro para que você saia e faça algumas coisas. Então, você pode fazer isso dentro de um contexto do seu condomínio, né, do seu bairro, ou de populações de vulneráveis. Eu estou falando isso só para dar um exemplo desse contexto atual, né? Mas quando eu faço um treinamento para um grupo de profissionais de como atender parada cardiorrespiratória em meio à rua, eu estou fazendo isso também, ok? Aí as pessoas estão perguntando se o colóquio é para preparação de concurso público. Sim, é concurso público. Agora... Foi o que eu coloquei, professor. Tá, porque assim, algumas universidades também já têm usado essa forma de avaliar com os mesmos quesitos e são privadas, né? A outra pergunta aqui que surgiu é a do John. Ele está perguntando em relação ao uso do cronômetro. Se pode utilizar na prova didática ou apenas no treinamento prévio? Não, ele pode ser usado na prova didática, a não ser que o edital diga que não. Mas raramente, na verdade, eu nunca vi um edital dizer que não pode utilizar cronômetro, né? Eu já vi em algumas provas, tem um colega do candidato lá no final da sala, e quando faltar 5 minutos, ele levantou a tabuleta. Tem algum problema isso? Se o edital não diz que é proibido, não tem problema. Agora, o que é fundamental? Que esse candidato se organize de uma forma que ele consiga dar conta sozinho, não contando com ninguém. E a história do cronômetro, põe um som agradável, baixinho, para dar um toquezinho, ele ajuda, ok? Esse é um bom jeito. E uma dica. Professora, eu fiz 35 minutos, preciso dar 40, ótimo. Se o cronômetro não tocou e você acabou. Ótimo, o que a gente pode fazer? Vamos continuar conversando com a sala a respeito das atividades práticas que farão em relação àquele conteúdo, em relação a um aspecto específico de uma bibliografia que foi citada, né? Ou seja, eu continuo com o conteúdo, ajudando a sala a entender que aquela continuidade faz ainda parte da aula. Algumas pessoas me perguntaram aí sobre o plano de aula. O plano de aula, ele é fundamental, né? Professora, e se eu não quiser fazer? De novo, é uma escolha. O plano de aula, ele ajuda, né, o candidato a saber que caminho vai percorrer e ele ajuda também a banca a entender a lógica que esse candidato teve ao criar essa aula. Ele ajuda bastante. Eu acho que eu perdi algumas outras coisas. Tem uma aqui de tipo de estudo para projeto de pesquisa. A Daniela colocou um aqui sobre como simular a interação com os alunos que não existem. Acho que essa é uma dificuldade bem interessante. Lembra a história da criatividade? Gente, a coisa mais estranha que tem é eu conversar com uma tela de computador sem estar olhando para cada um de vocês. Eu sou uma pessoa que circula muito dentro da sala de aula, olha para a cara das pessoas, e eu estou aqui hoje falando com 44 pessoas, sem poder olhar para a cara de cada um de vocês, né? Então, eu diria a vocês que a gente tem que usar de novo a imaginação, né? Vai olhando para as pessoas, contando, né? Eu sei que às vezes a gente não gosta, inclusive, do professor que está na banca. Você fala, putz, não podia ter sido pior. E o cara é o presidente da banca. Disfarça, olha, conversa, porque não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Tem que relativizar e lembrar que aquilo que vocês querem é a coisa mais importante. Uma dica aqui, né? Eu sempre acho que nessa hora a gente tem que ser como nadador
ou tem que ser como corredor de kart, né, ou piloto de Fórmula 1. Como um bom nadador, o que que eu faço? Eu vou nadar e não olho na raia do vizinho. Por quê? Porque se eu olhar para a raia do vizinho, eu posso engolir água e me atrapalhar na hora que eu estou nadando. Mesma coisa é o piloto de Fórmula 1. Ele tem que se concentrar na estrada. Se ele olhar do lado, ele bate. Portanto, eu tenho que olhar para essa sala, imaginando que tem aluno, e vou continuar falando, né? Qual outra questão? Aqui tem outras questões relacionadas a alguma do cronômetro já foi respondida. Tem uma pergunta aqui do Fábio que ele pergunta, perdão, da Fabiana, se pode interagir com a banca como se eles fossem alunos. Eu diria que não é elegante, não é proibido. Então, por exemplo, você chega e você diz, olha, então nós temos a aluna aqui, a Ana. Então, Ana, o que você acha disso? O que você pensa disso? Então, na verdade, você sai da posição de ativa e passa a passiva e você dá o ator principal à banca. Não, a ideia não é essa. O ator principal são vocês. A banca é coadjuvante, né? Então, eu diria que não é elegante passar a bola trazendo questões para a banca. E aí, vocês entenderam? Vocês têm dúvida? Né? Mas de uma forma, assim, incisiva. O que vocês podem fazer é assim, olha, entre essas questões, está claro, se tiver alguma dúvida, a gente pode fazer um bate-bola no final da aula, são coisas elegantes, né? Mas sair da posição de vocês, de ativa, e passar essa posição de responsabilidade para a banca, numa prova didática, às vezes pode não funcionar. Eu vi alguma coisa de protagonismo aqui, que já caiu, eu não enxerguei direito. Aqui veio no chat. Pode me ajudar, o Rafael? Como que seria de protagonismo? Veio uma questão aqui, era meio compridinha. Ó, tem uma do Vinícius aqui, não sei se seria essa, que ele pergunta assim, quando acontecem situações no concurso que um candidato está se sentindo prejudicado, qual seria a melhor maneira de proceder sem criar um conflito com a banca? Aí a pergunta que eu faço para o Vinícius, e como é que é se sentir prejudicado num concurso sem você estar sabendo se a nota dele é melhor ou pior que a sua? Eu posso falar? Você deve falar, Vinícius. Olá, professora, boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de escutar e matar a saudade. Dizer que eu estou com saudade, mandar um abraço para você. E, professora, eu já passei por essa situação, e não especificamente com nota, mas com postura da banca, entendeu? No sentido, por exemplo, de mudar ordem de coisas dos editais, e eu iria me sentir prejudicado por causa disso. E aí, na hora, a minha reação foi dizer, não, mas o edital não diz isso, não dá para ser assim. E aí, eu senti que aquilo foi pegado para eles, e eu me senti prejudicado com a forma como a banca agiu comigo, entende? Então, eu não entrei com nenhuma questão legal, eu deixei para lá, eu continuei o concurso e tal, mas, por exemplo, eu fui eliminado numa fase do concurso, que foi o plano de atividades acadêmicas, que tiveram ao mesmo tempo 30 e tantos concursos, e o único que foi eliminado nessa fase fui eu, e eu fui eliminado com 6,9 e a nota era 7, a nota de corte, entende? Então, assim, para mim ficou muito claro que eu fui prejudicado, assim, eu me senti prejudicado porque eu fiz esse questionamento, que elas queriam mudar o edital sem... Assim, elas não seguiram o edital e eu reclamei. Aí a minha pergunta é, numa situação dessa, qual é a melhor maneira de você proceder quando o edital não está sendo seguido, sem você criar conflito com a banca? Obrigado aí pelo esclarecimento.
Ô Vinícius, não tem como a gente puxar a toalha sem derramar o copo de água que está em cima da mesa, né? Por que que eu digo isso? Então, quando um candidato percebe, né, e esse percebe, ele não pode ser subjetivo, né? Ele percebe com base nos quesitos, nos itens, que a avaliação dele é diferente dos demais, ele tem que entrar com o recurso e impugnar o concurso. É simples, né? E isso ele não pode fazer durante o processo. Por quê? Porque durante o processo essas coisas demoram, então, quer dizer, não se fala agora, olha, professora, isso está errado e o concurso para, não, tem sempre um grupo que julga a pertinência do que foi levantado, os fatos, para julgar se isso é verdade ou não. E os fatos sempre são os que subsidiam esse julgamento. Agora, um candidato com base em questões objetivas, ele pode impugnar-se um concurso. E a gente já teve vários concursos impugnados na Universidade de São Paulo por conta de questões que foram apontadas pelos candidatos e que vieram depois, mas nem por isso elas deixaram de serem esclarecidas e elas deixaram de, assim, o candidato ou o grupo sem resposta. Então, esse é um direito do candidato e é um dever da universidade dar uma resposta a essas questões, sobretudo quando a banca que deve trazer uma questão institucional não funcionou como instituição, e sim como juízo de valor pessoal, né? Então, esse é um aspecto importante. E aqui, assim, só para dizer para vocês, por isso que uma das grandes preocupações na formatação de na composição de uma banca, é a gente olhar, olha, será que a professora X não tem relação com esses candidatos, né? A professora Y não tem relação, justamente para a gente tirar esse aspecto. Mas a gente sabe que em alguns momentos pode acontecer. E aí o candidato tem que se posicionar para inviabilizar, para impugnar esse processo que não foi lícito. Eu tenho mais duas perguntas aqui para finalizar, professora, pelo decorrer da hora. A primeira é do Fábio, ele pergunta assim: como comprovar a prestação de serviços à comunidade? Em todo memorial circunstanciado, a gente pode ter, às vezes, de 20% a 25% de documentos, de ausência de documentos comprobatórios, né? Então, muitas vezes, esses trabalhos que a gente faz, ou junto a comunidades carentes, ou junto a igrejas, né? Às vezes a gente não tem um certificado. Hoje, o que a gente pode fazer? A gente pode fotografar, a gente pode fazer, tem um link, né? Isso pode ajudar como uma comprovação, mas o fato de não ter isso também não impede de ser colocado no contexto do memorial, ok? Mas hoje, como vocês sabem, dessas inúmeras possibilidades, né? Tira fotografia, põe link, põe live, pega esses links e coloca, porque eu acho que isso funciona bem, e ele pode ser um material que comprove a existência daquilo que vocês falaram que fizeram. Tinha uma outra pergunta, eu não queria deixar de falar, eu não sei exatamente quem me perguntou, é que nos projetos de pesquisa, que tipos de estudo que eu posso estar propondo? Então, eu diria que são estudos mais robustos, ou seja, os ensaios clínicos, os estudos mistos. Ah, professor, e se quiser fazer uma corte? Pode propor uma corte, né? Mas uma corte que seja o quê? Consistente, que
traga um incremento ao conhecimento, e não uma corte que, quando a gente olha na literatura, já tem 500 mil coisas publicadas e você vai fazer mais uma. Então, aqui é pensar em projetos de pesquisa que permitam o avanço do conhecimento e não a replicação de um conhecimento que já está consolidado, ok? Tem a pergunta da Michelle, que ela diz assim: como inserir as metodologias ativas na prova didática de forma a não permitir o protagonismo? Acho que essa era a pergunta do protagonismo. De novo, Michelle, você trabalha com metodologia ativa? Essa é a primeira pergunta, né? Se ela falar assim, eu não sei onde está Michelle. Michelle, cadê você? Bom, Michelle, não sei onde ela está. De qualquer modo, assim, se Michelle trabalha com metodologia ativa, eu acho que ela tem que incluir esse tipo de conteúdo, né? Como parte da aula ou como a totalidade. Eu não imagino como numa aula de concurso você vai ter metodologia ativa, uma aula de 50 minutos e que será julgada para uma banca. Por quê? Porque eu não trabalho com metodologia ativa. Agora, se Michele tem domínio de metodologia ativa, né? E acha que para uma aula de concurso dá para segurar usando essa estratégia única os 50 minutos de aula, é uma decisão, né? Mas tem que ter experiência com a técnica. Eu, Silvia, eu não utilizaria metodologia ativa numa aula de 50 minutos num concurso onde eu pretendo ingressar numa universidade, né? Talvez uma parte, né? Mas, de novo, você não pode esquecer que é você que está sendo avaliado e não a banca, ok? Obrigado, professora Michelle, tá, mas o áudio dela não está funcionando. Acho que ela... Não, sem problema não. Vinícius, não, Rafael. As perguntas que tinham sido feitas no chat, acho que a gente não conseguiu responder todas. Não sei se a professora gostaria de comentar mais algum ponto, fazer alguma consideração final. E se surgirem mais outras dúvidas, podem encaminhar para a gente no e-mail da comissão de colóquios também. E teria mais algum comentário, professora? Eu posso só fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Professora, primeiramente quero agradecer pela brilhante explanação, por trazer esses esclarecimentos tão pertinentes, né, que propícios, oportunos, que a gente certamente nós estamos pleiteando, né, a carreira docente, então eles nos ajudarão demais. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, porque, como é sabido, essa prova didática, ela funciona como uma performance, né? O candidato, ele precisa ter uma boa desenvoltura e tudo. Então, no que foi relacionado, o que a senhora trouxe de argumentos para esse tipo de abordagem metodológica, inclusive de postura, por que não dizer cênica, o que o candidato pode realizar e também não possa ser caracterizado como um excesso nessa prova didática? Por exemplo, o fato dele, não sei, talvez gesticular demais ou intervir de uma forma inadequada. Essa é uma preocupação também, porque muitas vezes a pessoa ela peca pela falta, mas também pode pecar pelo excesso, né? Com quem eu conversei? Com o Dionasson, mas pode me chamar de John. Muito John. Obrigado. John, acho que você traz uma coisa importante aí, né? A performance. O cara não pode, ele tem que ter alguns aspectos de professor de cursinho, que é aquele cara carismático, né? Que tem uma cara boa, né? E não é uma cara bonita, é uma cara boa, né? Aquele olhar de, olha, tô disponível, tô querendo ouvir vocês, mas ele não pode também ficar
pulando feito um mico, né? Por quê? Porque tem gente que gesticula demais, né? Ah, então, gente, vocês estão entendendo? E passa a mão no cabelo, né? E põe o óculos, e tira o óculos. Ah, uma hora põe a mão na boca, né? Esse tipo de coisa, ele tira a atenção do ouvinte, né? É só imaginar vocês em um congresso, tem aquele cara que toda hora e põe a mão aqui, e daqui a pouco bota a mão aqui. Então, tudo o que representa excesso e tira o foco do ouvinte, ele não deve ser feito. Então, aquele professor que fica andando o tempo todo na sala de aula, na frente, e vai e volta, e vai e volta, atrapalha? Atrapalha. A minha franja, que toda hora eu tenho que tirar daqui, se eu tiver 50 vezes que tirar, ela atrapalha? Atrapalha. Ficar mostrando coisa com a mão, atrapalha? Atrapalha. Então, excesso de gesticulação é ruim. Tem candidatos que usam muitas gírias em uma aula. Eu diria que não é elegante. Por quê? Porque esse é um momento onde a gente avalia o vocabulário que o sujeito tem em uma sala de aula. Por mais que eu saiba que eu serei professora de um grupo que tem 17, 18 anos, eu não posso esquecer que esse é um momento artificial e que eu estou com uma banca. Então, o excesso de erros que eu tenho de linguagem, ele atrapalha? Atrapalha. O excesso de gíria atrapalha? Atrapalha, né? Trajar uma roupa adequada para o processo, ela ajuda? Ajuda. Então, a pessoa vem prestar o concurso, tem 27 anos, 28 anos, e ela vem de mini saia. Tudo bem que lá fora tá calor. Ela vem de bermudinha e vem com aquelas blusas super degotadas. Isso é uma postura adequada para uma sala de aula? Não é. Então, esse é um aspecto mais importante? Não, ele não é o aspecto mais importante. Mas a gente faz algumas fantasias, quer dizer, se numa situação de concurso, onde o cara está sendo avaliado, ele vem de mini saia, vem com uma blusa decotada, né, e vem tão à vontade que dirá na sala de aula, onde ele terá liberdade para se vestir como quiser. Então, tem um aspecto que é como a gente se apresenta, ele também é um indicador de como a gente é. Então, a gente não pode esquecer isso. As coisas não estão desvinculadas. Eu não sei se eu ajudei você ou eu atrapalhei, John. Foi perfeito. Era justamente essas ponderações que eu gostaria de que fosse frisado para que a gente não cometesse esses equívocos, né? Muito obrigado, professora. Não seja por isso. Bom, então agradeço a professora Silvia Secoli por disponibilizar um tempo com essas reflexões e dicas preciosas. Eu acho que contribuiu muito para os que estão finalizando o doutorado e para aqueles que têm um planejamento, né, que é um pilar forte para uma aprovação de sucesso. Dou por encerrada a transmissão, agradeço a todos os presentes e obrigado. Só reforçando que a gente teve um pico de acesso de 50 participantes, então o colóquio foi um sucesso. Sigam a gente nas redes sociais, então, coloque o EUSP tanto no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube também, tá bom? Muito obrigado, e obrigado mais uma vez, professora, por disponibilizar seu tempo. Obrigada, agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para cada um de vocês. Beijo grande. Tchau, gente, obrigado. Tchau. Tchau.